Como médico especialista em próstata com anos de experiência clínica, eu faço um apelo aos homens mais velhos, especialmente aqueles com mais de 60, 70 ou 80 anos. Por favor, não façam isso à noite. Você sabia que algumas das coisas que os homens mais velhos fazem rotineiramente à noite podem silenciosamente abrir caminho para problemas graves de próstata, incluindo o câncer? Se você está nessa faixa etária e tem acordado várias vezes durante a noite para ir ao banheiro, se sente uma pressão incômoda no baixo ventre, ou simplesmente percebe que algo não está funcionando como antes lá embaixo, saiba que você não está sozinho. Como alguém que passou anos ouvindo homens falarem sobre esses problemas em particular, posso te dizer uma coisa com total certeza. A maioria dos problemas de próstata não começa simplesmente com a idade. Eles começam com hábitos. Neste vídeo, vamos revelar 5 erros noturnos específicos que muitos homens cometem sem sequer perceber o dano que estão causando à sua saúde. E fique tranquilo, estas não são teorias malucas ou avisos extremistas. São conclusões baseadas em anos de experiência clínica e observação. Elas explicam por que tantos homens continuam lutando contra uma próstata aumentada, mesmo quando acham que estão fazendo tudo certo. E sabe o que é mais frustrante? Esses hábitos muitas vezes parecem completamente inofensivos. Um copo de água antes de dormir, um jantar um pouco mais pesado, ignorar aquela vontade de ir ao banheiro para não levantar da cama, não parece grande coisa, certo? Errado. Para a sua próstata, essas pequenas escolhas se acumulam. Com o tempo, elas esticam, irritam e desgastam uma glândula que já está trabalhando em dobro em seus anos mais maduros. Então, fique comigo até o final deste vídeo, porque não vamos apenas nomear esses 5 hábitos, vamos te dar estratégias práticas e gentis para desfazer o dano. Você vai descobrir que dormir a noite inteira, sentir-se mais leve na região pélvica e recuperar o controle do seu corpo pode começar simplesmente abandonando um desses hábitos hoje à noite. Vamos começar? Número 1. Beber muita água antes de dormir. Um dos hábitos mais comuns que silenciosamente coloca um estresse enorme na próstata é beber muita água no final da noite. É compreensível. Muitas pessoas com mais de 60, 70 ou 80 anos são aconselhadas a se manterem hidratadas para apoiar a função dos rins, a digestão e a saúde geral. E isso está correto. Mas quando a maior parte dessa água é consumida depois do jantar, especialmente 1 ou 2 horas antes de ir para a cama, isso se torna um problema que a sua próstata tem que lidar e não apenas a sua bexiga. Veja bem, com o envelhecimento, a próstata tende a aumentar de tamanho naturalmente. Esse aumento comprime a uretra, que é o canal que leva a urina para fora, diminuindo o fluxo e tornando mais difícil esvaziar a bexiga completamente. Agora, imagine sobrecarregar esse sistema já comprometido com um excesso de líquido tarde da noite. Em vez de obter um descanso profundo e ininterrupto, seu corpo precisa acordá-lo repetidamente para lidar com esse líquido extra. A bexiga enche, envia sinais de urgência e a próstata, já sob pressão, luta para cooperar. Você pode não sentir esse dano imediatamente. Pode até pensar, estou apenas envelhecendo, é normal acordar algumas vezes à noite. Mas o que realmente está acontecendo é um ciclo. O excesso de fluidos leva a mais pressão, e mais pressão leva a mais inflamação. Com o tempo, esse estresse de baixo grau pode piorar os sintomas da próstata, causando mais urgência, mais idas ao banheiro e mais desconforto. Lembro-me de um paciente de 82 anos, o Walter. Ele jurava que beber 2 copos grandes de água antes de dormir o ajudava a eliminar as toxinas durante a noite. Mas ele também me confessou que não dormia uma noite inteira há mais de uma década. Depois que conversamos, ele mudou seu hábito. Passou a beber a maior parte da água durante o dia, especialmente antes das 18 horas, e tomava apenas pequenos goles após o jantar. Em uma semana, ele estava acordando apenas uma vez à noite, em vez de 4 ou 5 vezes.
Ele me disse: doutor, eu achava que tinha um problema de próstata. Acontece que eu tinha um problema de timing. Claro, você não precisa cortar a água completamente. A hidratação ainda é vital, mas o segredo é o tempo. Tente concentrar sua ingestão de líquidos nas primeiras horas do dia, garantindo que a maior parte seja consumida antes do anoitecer. Isso vai dar à sua próstata a pausa que ela mais precisa enquanto você dorme. E se sentir sede tarde da noite, vá com calma. Tome um pequeno gole, não um copo cheio. Escute o seu corpo e deixe a sua próstata descansar. Você pode se surpreender como algo tão pequeno pode transformar a maneira como você se sente pela manhã. Número 2. Comer alimentos salgados ou processados à noite. Se você é como muitos adultos mais velhos, o jantar pode ser a refeição mais pesada do dia. Um pouco de comida de conforto à noite, o jantar congelado para praticidade, uma sopa enlatada ou talvez algumas fatias de frios, tudo isso pode parecer inofensivo. Mas, quando se trata da sua próstata, essas refeições ricas em sal e altamente processadas preparam um cenário para uma noite muito desconfortável. O problema não é apenas o sal em si, mas o que o sal faz dentro do seu corpo. Alimentos salgados fazem com que você retenha mais líquidos durante o dia, e este fluido eventualmente tenta ser eliminado enquanto você dorme. Isso pode aumentar a micção noturna, colocar pressão adicional na sua bexiga e, indiretamente, estressar a próstata que já está tentando dar conta do recado. E não se trata apenas de quantas vezes você acorda. Trata-se do quão duro seu corpo tem que trabalhar enquanto deveria estar descansando. Quando você come um jantar rico em sódio, especialmente um com ingredientes processados, seus rins e sistema circulatório permanecem ativos por mais tempo durante a noite, o que impede seu corpo de relaxar completamente em um sono profundo e restaurador. Para homens com a próstata já aumentada, isso significa que sua área pélvica permanece tensa, inchada e irritada. O resultado? Você acorda se sentindo pesado, cansado e mais inflamado do que no dia anterior. Eu me lembro de um homem chamado Glenn, de 76 anos, que veio se queixando de micção noturna constante. Ele não entendia o motivo. Eu não bebo água à tarde da noite, ele dizia, e até vou ao banheiro antes de dormir. Mas quando conversamos sobre seus jantares, descobrimos o culpado. Ele comia chile enlatado, jantares de TV e salgadinhos quase todas as noites, pensando que eram opções rápidas e fáceis. Quando ele mudou para refeições mais leves, com mais vegetais frescos, proteína magra e menos sódio, seu corpo se acalmou. Em 3 noites ele disse: eu não percebia quanta tensão estava se acumulando lá embaixo. Sua próstata não reage apenas a líquidos, ela reage a todo o seu estado do corpo. E alimentos salgados e processados alteram esse estado. Eles aumentam a pressão arterial, reduzem a circulação e dificultam a drenagem suave de fluidos. Isso significa mais pressão ao redor da bexiga, mais irritação na próstata e mais idas ao banheiro bem quando você está tentando dormir. Em vez de ir para a cama cheio de sal e conservantes, experimente um jantar mais gentil. Pense em legumes cozidos no vapor, frango grelhado ou peixe, talvez uma tigela de arroz integral ou aveia, algo que te satisfaça, mas que não te deixe pesado. Número 3. Segurar a urina durante a noite. Muitos homens mais velhos acordam no meio da noite sentindo a necessidade de ir ao banheiro, mas eles não vão. Talvez seja porque estão muito cansados, ou talvez pareça mais fácil simplesmente virar para o outro lado e tentar voltar a dormir. Mas aqui está o que a maioria não percebe. Segurar a urina à noite pode silenciosamente forçar tanto a bexiga quanto a próstata, de maneiras que se acumulam com o tempo. Quando você resiste à vontade de urinar, sua bexiga continua a encher e a se esticar. Isso pode parecer inofensivo a princípio, mas, à medida que ela se expande, as paredes da bexiga se tornam mais finas, menos elásticas e mais irritáveis. E é aqui que isso afeta a sua próstata. Quanto mais tempo a urina fica lá dentro, mais pressão se acumula no trato urinário inferior. Essa pressão empurra de volta a próstata, especialmente se ela já estiver aumentada.
Com o tempo, isso pode levar a mais inflamação, um fluxo de urina mais lento e um risco maior de infecção. Não é apenas uma questão de conforto, é uma questão mecânica. Uma bexiga cheia torna mais difícil esvaziá-la completamente mais tarde. Essa urina residual cria um ambiente onde as bactérias podem crescer, levando à irritação, vontades mais frequentes e, em alguns casos, infecções dolorosas. E para um homem mais velho com uma próstata já sensível, essa é a última coisa que você precisa. Conversei uma vez com Leonard, de 81 anos, que tinha o hábito de esperar até amanhã, não importasse o que acontecesse. Ele me disse: "Eu simplesmente não quero sair da cama a menos que seja absolutamente necessário." Mas ele também compartilhou como seu baixo ventre frequentemente parecia apertado pela manhã e como às vezes, mesmo após urinar, ele ainda sentia que algo havia ficado para trás. Eu o encorajei a simplesmente se levantar e ir quando a vontade surgisse, mesmo que fosse apenas 1 ou 2 vezes por noite. Em poucos dias, ele notou menos pressão, menos sensações persistentes e um fluxo melhor pela manhã. Acontece, disse ele, que meu corpo estava me dizendo o que precisava. Eu estava apenas ignorando. Seu corpo tem sinais embutidos por um motivo. Quando ele te diz para liberar, não é apenas a questão de conforto, é uma questão de saúde. Quanto mais você segura, mais tensão você carrega. E quanto mais essa tensão se acumula, mais inflamada e inchada sua próstata pode se tornar. Claro, você não quer ficar pulando da cama a cada hora. É por isso que evitar o excesso de líquidos ou alimentos salgados à noite ajuda. Mas, quando a vontade vier, não a ignore. Responda gentil. Deixe seu corpo zerar. Sua próstata vai te agradecer por isso. Número 4. Dormir de bruços. De todas as posições para dormir, dormir de bruços pode parecer a menos conectada à saúde da próstata. Mas se você é um homem com mais de 60 anos e tende a deitar-se de bruços à noite, sua postura de sono pode estar aplicando uma pressão silenciosa e consistente exatamente onde seu corpo menos precisa: sua região pélvica. Veja o que acontece. Quando você dorme de bruços, o piso do seu corpo se desloca para frente. Isso coloca uma pressão sutil, mas contínua sobre o seu abdômen inferior, a bexiga e a área que envolve a sua próstata. Pode não parecer óbvio no início, especialmente se você faz isso há anos, mas com o tempo, essa posição pode interferir no fluxo sanguíneo, aumentar a tensão pélvica e impedir a drenagem adequada do trato urinário inferior. A próstata é uma glândula pequena, mas é altamente sensível à inflamação e ao congestionamento. Mesmo pequenas mudanças na pressão, especialmente repetidas noite após noite, podem contribuir para o desconforto, inchaço e um fluxo de urina mais lento. Para alguém que já está lidando com uma próstata aumentada, dormir de bruços pode, silenciosamente, piorar os sintomas sem que você perceba o porquê. Certa vez conversei com um homem de 74 anos chamado Harold, que me disse que havia desenvolvido uma rigidez no baixo ventre que parecia aparecer na maioria das manhãs. Ele achava que era algo digestivo. Mas quando analisamos seus hábitos, uma coisa se destacou. Ele sempre adormecia de bruços, com uma perna dobrada para o lado. Depois de mudar para dormir de lado com um travesseiro entre os joelhos, ele relatou semanas depois dizendo: "Eu não percebia quanta tensão estava segurando lá embaixo até que a deixei ir." Você não precisa se forçar a uma posição desconfortável, mas experimentar novos hábitos de sono pode fazer uma enorme diferença. Dormir de um lado, especialmente do lado esquerdo, ajuda a reduzir a pressão sobre seus órgãos internos e melhora a circulação na área pélvica. Alguns homens também encontram alívio elevando ligeiramente as pernas ou usando um travesseiro em forma de cunha para reduzir a pressão descendente sobre a bexiga e a próstata. É uma mudança silenciosa, mas importante. Você passa de 6 a 8 horas por noite nessa posição. Então, até mesmo uma pequena mudança pode criar grandes resultados ao longo do tempo. Se você está lidando com urgência noturna, pressão no baixo ventre ou simplesmente não se sente descansado pela manhã, considere como você está dormindo. Um pequeno ajuste hoje à noite pode aliviar sua próstata amanhã. Número 5. Ignorar a vontade de urinar antes de ir para a cama.
Pode parecer uma coisa pequena. Talvez você já esteja na cama, confortável, e diz a si mesmo, eu vou na manhã. Mas para homens mais velhos, especialmente aqueles com uma próstata envelhecida ou aumentada, ignorar aquela última vontade de urinar antes de dormir pode causar mais problemas do que você imagina. Eis por quê. Quando você vai para a cama com a bexiga parcialmente cheia, essa urina fica parada por horas. Ela exerce uma pressão suave, mas constante, sobre as paredes da bexiga e, indiretamente, sobre a sua próstata. Com o tempo, essa pressão residual se torna mais do que apenas física. Ela se torna inflamatória. Ela sinaliza ao seu corpo que algo não foi resolvido e sua próstata começa a responder de maneiras que nem sempre são úteis. Como a próstata aumenta com a idade, ela já pressiona levemente a uretra, o tubo que transporta a urina para fora. Deixar a urina parada durante a noite cria um ambiente ideal para irritação, crescimento bacteriano e até mesmo inchaço leve, especialmente se sua bexiga não esvaziar completamente quando você finalmente for ao banheiro. Esse volume residual se torna um terreno fértil para a inflamação de baixo nível e, quanto mais tempo isso acontece, mais pode afetar seu conforto diário. Lembro-me de um homem de 79 anos chamado Peter, que me disse que havia desenvolvido uma rigidez no baixo ventre que parecia aparecer na maioria das manhãs. Ele achava que era algo digestivo. Mas, quando analisamos seus hábitos, uma coisa se destacou. Ele sempre adormecia de bruços, com uma perna dobrada para o lado. Depois de mudar para dormir de lado, com um travesseiro entre os joelhos, ele relatou semanas depois dizendo: "Eu não percebia quanta tensão estava segurando lá embaixo até que a deixei ir." É isso. A micção não é apenas sobre urgência, é sobre manutenção. Esvaziar a bexiga depois de dormir reseta o sistema, dá à sua próstata uma pausa e ao seu corpo a chance de descansar sem que a pressão interna se acumule durante a noite. E, mesmo que a vontade pareça leve, atendê-la reforça o ritmo e o equilíbrio do seu corpo. Alguns homens acham útil tornar isso parte de sua rotina, escovar os dentes, lavar o rosto e ir ao banheiro, mesmo que seja só um pouco. Não é sobre a quantidade, é sobre dizer ao seu sistema: terminamos por hoje. Sua próstata vai te agradecer. E seu sono também. É um pequeno passo, mas, com o tempo, pode ajudar a reduzir o inchaço, diminuir a urgência noturna e apoiar um ritmo mais saudável e pacífico em seu corpo. Tantos homens aceitam silenciosamente seus problemas de próstata como apenas mais uma parte do envelhecimento. As idas noturnas ao banheiro, a pressão que não desaparece completamente, aquela sensação de nunca esvaziar de verdade. Mas e se parte desse desconforto não fosse apenas o envelhecimento, mas sim um hábito? E se mudar apenas algumas pequenas coisas à noite pudesse dar ao seu corpo e à sua próstata o alívio que eles tanto precisam? Hoje, analisamos 5 coisas que muitos homens mais velhos fazem sem nem pensar. Beber muita água à tarde, comer jantares salgados ou processados, segurar a urina, dormir em posições que pressionam a pelvis e pular aquela última ida ao banheiro. Nenhum desses hábitos parece perigoso, mas, com o tempo, eles silenciosamente adicionam pressão, retardam a drenagem e fazem uma próstata já sensível trabalhar mais do que deveria. A boa notícia é que seu corpo quer se recuperar, e ele não precisa de um suplemento milagroso ou de uma reforma radical no estilo de vida. Muitas vezes, ele só precisa que você pare de fazer as coisas que o machucam. Abandone os hábitos que tornam suas noites mais difíceis e suas manhãs mais pesadas. Experimente dar à sua próstata o que ela tem pedido: um pouco mais de espaço, um pouco mais de descanso e um pouco menos de estresse. Qual desses hábitos você acha que tem praticado sem perceber? Qual deles você tentará mudar hoje à noite? Deixe um comentário e compartilhe sua experiência. Mesmo a menor mudança pode significar um sono melhor, um fluxo melhor e uma melhor qualidade de vida amanhã. Obrigado por nos acompanhar hoje. Se você gostou deste vídeo e o achou útil, por favor, curta, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bom conteúdo para informar e inspirar você. Obrigado por assistir e esperamos você no próximo vídeo.